Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Te Ajuda. No vídeo de hoje, você vai aprender como instalar o emulador de rede de próxima geração EVE-NG no VMware Workstation Pro. Você verá todos os procedimentos detalhados do zero. Se você está buscando uma maneira eficiente de emular redes, testar configurações e equipamentos de forma virtualizada, esse vídeo é o que você precisa. Como o conteúdo de hoje será bem detalhado, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou dividir em vários vídeos para facilitar e permitir que seja trabalhado da melhor forma possível e facilitar também o entendimento, principalmente daqueles que ainda não têm muita prática. Mas não se preocupe, pois como de costume, vou deixar cada vídeo separado por tópicos mais importantes para facilitar a navegação e a compreensão de todos. Então fique com a gente até o final para ficar por dentro de todos os detalhes. É logo após a vinheta. Olá pessoal, estamos de volta e como sempre aproveito para agradecer a você que já está inscrito aqui no nosso canal. Muito obrigado. E para você que está chegando agora, dê um clique aí rapidinho em inscrever-se, já deixa o seu like, compartilhe também para ajudar o canal e, é claro, ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos conteúdos. Combinado? E aproveitando ainda, gostaria de lembrar que o canal Te Ajuda é associado à Amazon. E quando você faz suas compras através de algum link indicado aqui, você também está ajudando o nosso canal, pois recebemos por compras qualificadas no site da Amazon. Então não perca tempo, é só clicar no link aí na descrição e pesquisar o que você precisar. Então, sem mais delongas, dando início ao nosso conteúdo, eu vou fazer uma rápida introdução para você que ainda não conhece o EVE-NG. Ele é uma poderosa e completa plataforma que permite a criação de ambientes virtuais para testes de rede, equipamentos, configurações, soluções e ambientes de treinamento. Com o EVE, é possível você trabalhar com equipamentos virtuais como se estivesse operando um equipamento físico real, de diversos fabricantes, utilizando recursos, configurações, testando, e isso é muito interessante, pois reduz muito a necessidade de você precisar adquirir um equipamento físico, que geralmente é muito caro e às vezes até inviável para o usuário final. Sem contar a necessidade de espaço físico para armazenar os equipamentos, consumo de energia, refrigeração, etc. Durante a instalação e a utilização do sistema, você vai se familiarizando com alguns termos muito importantes que são imagem ISO. É um formato de arquivo compatível com diversos programas, que contém todos os arquivos e informações do conteúdo de um DVD ou um CD. Arquivos OVF e OVA são utilizados em virtualização para importação e exportação de máquinas virtuais. OVF é um padrão aberto que contém vários arquivos empacotados. É a imagem pronta do sistema já instalado e pronto para utilização. OVA é um arquivo único, cujo conteúdo é compactado. QEMU é um recurso de virtualização genérico para máquinas no Linux e de código aberto. Dynamips é um recurso de virtualização que emula roteadores Cisco mais antigos, como roteadores 3725, e usa imagens Cisco e IOS reais. IOL e IOU são recursos de virtualização de suítes e roteadores Cisco, camada 2 e 3, que possibilitam usar os mesmos recursos e funções disponíveis nos equipamentos reais. Atualmente, o EVE está disponível em duas versões. A primeira, que é paga, é a versão Professional, e a segunda é uma versão gratuita, chamada Community. E é com esta versão Community que estaremos demonstrando todo o procedimento de instalação e configuração do EVE-NG. Para facilitar, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo todos os links de referência que foram utilizados para a gente preparar este material de hoje, link de instalação, documentação oficial, os links de instalação dos programas, incluindo a playlist aqui do canal sobre virtualização, onde você vai poder acompanhar todo o passo a passo para registro ali no site da Broadcom, para fazer o download do VMware, configuração, tudo o que você precisar.
Agora, vamos verificar quais são os requisitos mínimos necessários para a instalação do IVE. Nós vamos consultar a documentação aqui no menu Documentação. Para facilitar um pouco, vou deixar a tradução automática aqui do navegador. Não é uma tradução 100%, mas pelo menos para dar uma base melhor. De forma geral, a recomendação aqui no site é que o IVE seja instalado a partir de uma imagem ISO e de preferência em um hardware. E a orientação ainda é que seja instalado, se for fazer virtualização, em um VMware. Ele alerta, para a questão de alguns possíveis problemas de desempenho quando virtualizado. Mais abaixo, ele mostra aqui as plataformas que são suportadas, e os sistemas operacionais. Intel, Ubuntu, VMware, SXI, Workstation, que é o que a gente vai utilizar hoje. Aqui embaixo ele faz um alerta a respeito do requisito mínimo de processador e memória, que ele pode variar de acordo com a quantidade de nós, com a quantidade de máquinas ali que você vai estar trabalhando. Neste caso aqui ele fala que o mínimo seriam 4 CPUs virtuais e 6 GB de RAM. Com essa configuração mínima já é possível trabalhar com IOU, IOL e Dynamics. Mas ele alerta ainda que talvez não seja suficiente para trabalhar com a topologia de roteadores CSR1000. Ele ainda alerta aqui no final que caso você não esteja trabalhando com sistemas compatíveis com 64 bits, você pode ter aí um desempenho ruim também. Aqui no menu de Downloads, a gente também pode verificar mais informações a respeito do que a gente precisa baixar para fazer a instalação. Primeiramente, é claro, a versão Free Community Edition. Ela tem aproximadamente aí 3.2 GB. Eu vou baixar aqui essas versões, já vou deixar tudo pronto aqui numa pasta para facilitar e ganhar tempo. Além da versão de instalação do IVE, é necessário também baixar, caso você não tenha, o download do VMware Workstation Player. Lembrando que aqui nós vamos utilizar o Workstation Pro, que é a versão atualmente disponível, acima da 16. Lembrando que o link está aqui na descrição do vídeo e o passo a passo como baixar bem detalhado, mas eu também vou demonstrar aqui, ok? Eu só não vou entrar em detalhes de registro, de sistema e tudo mais, mas vocês vão ver como baixar essa versão do VMware. Além disso, tem também um pacote de aplicativos que ele pede para a gente baixar, para que o sistema do IVE fique totalmente compatível e a gente consiga utilizar todos os recursos, que é esse pacote de integração Windows aqui, certo? E ele contém todos esses softwares, o Wireshark, Ultra VNC, o PuTTY, o Plink e vários outros aqui que ele utiliza no ambiente geral ali do IVE. Lembrando que a instalação desse pacote não é obrigatória, mas caso você não faça, pode ser que você não consiga utilizar ali todos os recursos mesmo já de forma integrada no sistema. Então, a recomendação é baixar, nós vamos fazer esse download aí e instalação. Então, voltando aqui em cima, como eu mencionei, a versão do IVE a gente vai baixar aqui, Community Edition. Aqui a gente pode fazer o download através de 2 links. Um deles é o Mega. Eu vou abrir uma outra aba aqui para vocês verificarem. Eu não vou executar o download através desse link, porque como eu já fiz várias vezes ali para teste de outros arquivos também, ele vai falar que eu já excedi a cota. Eu não tenho registro aqui no site do Mega. Mas caso você queira, é só clicar aqui, fazer download. Ele vai demorar um pouquinho dependendo da sua conexão. Caso você não consiga, por algum motivo, fazer através do primeiro link, pode clicar direto aqui no segundo, que ele já vai fazer o download, baixando aqui. Vamos baixar o pacote de integração Windows aqui. Ele é pequeno, aproximadamente 61 megas. E estes são os arquivos que a gente precisa baixar. O terceiro seria, como eu mencionei, a instalação do VMware Workstation. É necessário acessar o site da Broadcom, que é a detentora ali do VMware atualmente. Como eu mencionei, o download do VMware exige um registro aqui no site. Caso você não tenha, você vai clicar aqui, se registrar. Como eu já tenho, vou clicar diretamente para ir para o portal e vou fazer aqui o login com a minha conta. Depois de fazer login no site, basta você acessar o menu de Cloud, no canto direito superior aqui da janela, escolher VMware Cloud Foundation, vai clicar em Meus Downloads e pesquisar pelo produto Workstation.
Assim que você filtra pela palavra Workstation, ele já mostra os dois produtos principais aqui, que é o Workstation Player e o Pro. Eu não vou utilizar o Workstation Player porque eu fiz um teste aqui e a versão disponível é até a 17, nós vamos verificar aqui, ó, até a versão 17, ele exige no mínimo versão 16. Porém, como já é muito antiga, de 2022, e a versão 17 ela não está disponível para download, a gente clica aqui, ó. Quando a gente tenta fazer o download, ele mostra que não está autorizado. Testei todos os arquivos da versão 17 e nenhuma delas está autorizada. Só abaixo da versão 16. E para não ficar muito defasado, então eu vou utilizar apenas a versão Workstation Pro, que é totalmente compatível. Então vou voltar para o menu principal aqui dos downloads, filtrar novamente por Workstation, selecionar Workstation Pro, e aqui nós vamos selecionar a versão para uso pessoal Windows, que é a que nós precisamos. E vamos baixar a última versão disponível na data aqui do vídeo, que é a 17.61. Vamos clicar. E agora vocês podem observar que já é possível a gente fazer o download da versão. Pode ser que quando você tente fazer o download, não esteja disponível aqui, porque vai aparecer uma caixa pedindo para confirmar aqui os termos. Como eu já marquei antes, é só a gente selecionar o download. Já está baixando aqui. São 448 megas. Então, lembrando aqui que para essa instalação nós vamos utilizar 3 arquivos que nós baixamos diretamente do site. O primeiro deles é o arquivo de instalação do IVE. O segundo, a instalação do VMware Workstation Pro. E o último, o pacote de integração do Windows. Nós vamos primeiramente terminar de fazer toda a parte de preparação para depois começar o processo de instalação. É necessário que o computador esteja com o recurso de suporte à virtualização habilitado para que o IVE funcione corretamente. Em geral, os computadores mais novos já vêm com este recurso habilitado de fábrica, mas caso o seu não esteja, você vai precisar acessar a BIOS UEFI do seu computador e habilitar. Para você verificar se esse recurso está habilitado, é bem simples, é só você pressionar aí Ctrl Shift ESC no seu computador para acessar o gerenciador de tarefas. Em seguida, você vai clicar do lado esquerdo no menu Desempenho, depois clicar em CPU, e lá embaixo do lado direito, vocês podem observar, vai ter um item chamado Virtualização. É só verificar se ele está habilitado. Se estiver, o seu computador já está compatível. Caso não esteja, aí sim será necessário executar esse procedimento de habilitar manualmente lá na BIOS do computador. E eu vou estar preparando depois um vídeo a respeito desse procedimento, explicando como você faz essa ativação, ok? E assim que estiver pronto, eu vou colocar também aqui na descrição deste vídeo. Agora nós vamos dar início ao processo de instalação dos arquivos. O primeiro que nós vamos instalar é o pacote de integração do Windows. Vamos executar o arquivo de instalação. É só clicar em Next e avançar nas opções padrão da instalação. No meu caso aqui eu já tinha alguns instalados, por isso ele só ativou 2. É só avançar. A primeira instalação que ele está fazendo é o Ultra VNC. Vamos selecionar aqui o idioma, manter o inglês, ok. Vamos clicar em aceitar os termos, avançar. Manter as opções tudo padrão. Vou marcar aqui a opção registrar como serviço, avançar. Pronto, já está concluindo a primeira instalação. Vou desmarcar a opção aqui para não precisar mostrar as informações de versão. Finalizar. Agora ele vai fazer a instalação do aplicativo Wireshark, que é uma ferramenta de análise de pacotes. É só avançar também as opções padrão. Ele pede aqui a instalação do Nmap, vamos aceitar também. Instalar. Avançar e finalizar. Ele vai concluir agora a instalação do Wireshark também.
É só avançar, finalizar. Pronto. Então agora ele finalizou a instalação do pacote de integração Windows. Vamos iniciar a instalação do VMware Workstation. Vamos executar o arquivo. É só avançar também. Aceitar os termos. Mantém as opções padrão marcadas. Podemos desmarcar essa opção aqui, que é apenas para participar do programa ali de clientes e tudo mais. É só avançar. Avança novamente. Instala. É só clicar em Finish. Então fizemos a instalação dos dois primeiros arquivos e o último é a instalação do IVE. Essa vai ser um pouco mais demorada porque são 3.12 GB. E para fazer essa instalação nós vamos precisar abrir o VMware, onde a gente vai criar ali uma máquina virtual e fazer todo o procedimento. Aqui na tela principal nós vamos clicar em Create a New Virtual Machine para criar uma nova máquina. Vamos manter marcada a opção Typical, recomendada. Nós vamos selecionar aqui em Browse o arquivo de instalação, a imagem ISO que nós fizemos o download. Conforme eu mencionei, eu já baixei todos os arquivos e deixei dentro de uma pasta aqui chamada Instalação do IVE. Este é o arquivo ISO que nós vamos utilizar para a instalação. Podemos observar que aqui ele já detectou que é um sistema Ubuntu 64-bit. É só avançar. Nós vamos escolher um nome aqui para essa máquina virtual que está sendo criada. Vamos chamar de IVE NG para ficar fácil a identificação. Aqui em local você vai selecionar onde você quer salvar esta máquina virtual. Eu vou manter aqui o meu padrão, que é a unidade D. Ele já vai criar uma pasta com o nome da máquina que nós selecionamos. É só avançar novamente. O espaço em disco, por padrão, o sistema pede que seja no mínimo 50 GB. Então vou utilizar aqui a configuração mínima, 50 GB. Vou utilizar a primeira opção, que é para usar o armazenamento em disco como um arquivo simples. Teria uma segunda opção, que é para criar em múltiplos arquivos. Ele até menciona que é mais fácil quando é necessário mover a máquina de um local para o outro, porém pode reduzir o desempenho com discos muito grandes. Então vou manter a primeira opção aqui, avançar. Chegamos aqui na última tela. Antes de finalizar este processo, é necessário alterar algumas configurações que eu não fiz ainda, que são de processador, memória, e para isso eu vou clicar aqui, ó, Customize Hardware. A primeira alteração será de memória, que está apenas 4 GB, e o sistema pede pelo menos 6 GB. Eu vou alterar direto aqui na caixa, 6.144, ou poderia também movimentar aqui, ó, o seletor, indicando qual a quantidade de memória que eu vou utilizar. Então vou colocar aqui na mão 6.144, que equivale a 6 GB. Lembrando que isso é o requisito mínimo, certo? Pedido lá pela documentação. O outro recurso que nós vamos alterar é a quantidade de processadores, que a documentação pede no mínimo 4 CPUs lógicas. Caso você queira consultar quantos processadores a sua máquina possui disponível, é só você executar o gerenciador de tarefas novamente, utilizando as teclas de atalho Ctrl+Shift+ESC, clicar em Desempenho e em seguida Processadores. No meu caso, eu possuo aqui, ó, 6 núcleos e 12 processadores lógicos. Então vou aumentar aqui o número de processadores 4. Vamos marcar essa primeira opção aqui de mecanismo de virtualização. Vamos verificar também aqui na opção de drive de CD e DVD se já está marcado o arquivo ISO e se ele está marcado para conectar ao ligar. Caso contrário, quando você iniciar a sua máquina virtual, ela não vai iniciar o arquivo de instalação ISO. Aqui já está tudo ok. Vamos fazer a última alteração, clicando aqui em adaptador de rede e vamos utilizar o tipo NAT. Você poderia utilizar o tipo Bridge, que é para esta máquina virtual pegar o IP da sua rede, porém, em alguns casos, pode acontecer algum erro e a sua máquina virtual não conseguir pegar o IP da sua rede. Então, utilizando o NAT, a gente consegue contornar esse tipo de problema. É só clicar em Close e, por último, Finish.
E após finalizar a configuração da máquina virtual, é só a gente iniciar, clicando aqui em Power On this Virtual Machine. Podemos observar que ele já começou aqui a carregar a instalação do IVE. Vou clicar aqui, pressionar o Enter. Vamos aguardar o carregamento do sistema. Primeiramente, vamos selecionar o idioma. Vou descer aqui com a setinha do mouse, vou escolher português, pressionar Enter. Só aproveitando para passar uma dica aqui, para quem nunca utilizou ainda o VMware, quando você dá um clique com o mouse na tela principal dele, o foco do seu mouse ele sai do Windows e vai apenas para dentro da máquina virtual. Então, às vezes, você pode não conseguir mexer alguma coisa fora dela. Para poder voltar, é só você pressionar a tecla Ctrl Alt, que pode observar aqui que o mouse já foi liberado novamente. E da mesma forma o teclado. Então, para interagir com a máquina virtual, vou clicar novamente dentro dela. Agora eu consigo movimentar o teclado aqui. Podemos observar na parte de baixo da tela o botão concluído e voltar, ficando em cor ali diferente, que eu estou movimentando. Então, nessa tela de configuração, selecionamos o layout português, idioma português. Vou clicar em concluído. Ele pergunta se eu quero continuar após a alteração. Sim, vou continuar. Lembrando que este procedimento pode demorar um pouco, dependendo da configuração que você colocou para a máquina virtual e dependendo também da configuração do seu computador, memória, processador. Com o objetivo de reduzir esse tempo de instalação, eu vou fazendo várias pausas aqui e à medida que ele vai pedindo interação do sistema, eu volto a gravar e vou conversando aí com vocês para a gente poder avançar. Assim que a máquina é reinicializada pela primeira vez, ela para na tela de login, onde nós vamos precisar fazer a configuração de IP. Para isso, vamos acessar com usuário e senha padrão de administrador, que é o usuário root, e a senha IVE, tudo minúsculo, EVE, é a senha padrão do sistema. Assim que a gente acessa, ele já pede para fazer a alteração da senha do root. Nós vamos digitar e em seguida confirmar. Para efeito de demonstração, eu vou manter a mesma senha, IVE, tudo minúsculo. Então vou digitar essa senha, IVE, pressionar Enter. Ele pede para repetir. Novamente digitei IVE, pressiono Enter. Ele pede para confirmar o nome da máquina, da VM que nós criamos. Eu vou manter IVE-NG. A parte de domínio, DNS aqui, vamos manter o padrão, não precisa alterar. Caso você queira personalizar de acordo com a sua necessidade, é só fazer a alteração e pressionar Enter. Agora, em relação à configuração de IP, não seria obrigatório a gente definir um IP estático. É claro, se tratando de um servidor, uma máquina talvez que você vai colocar em produção, é necessário colocar um IP para que você possa ter sempre a gerência disponível. Como o objetivo aqui do vídeo é demonstrar as opções, a opção mais prática aqui seria manter marcado DHCP. Assim a gente não precisaria mexer em mais nada, era só avançar. Mas, para efeito de demonstrar a configuração, eu vou alterar, vou colocar em estático, vou pressionar a setinha para baixo, ou para cima que ele movimenta, mantive para baixo, aperto espaço e em seguida Enter. Pronto, agora ele vai pedir o IP que eu quero utilizar para essa máquina. Conforme a configuração da minha rede local, eu já tenho separado o IP que eu posso utilizar, 192.168.0.10. Este é o IP que eu quero utilizar para essa máquina aqui. Vou pressionar Enter, ele vai pedir a máscara de rede, é um /24, então vou colocar 255.255.255.0. Enter novamente. Agora ele pede o IP do gateway, que é o meu roteador, 192.168.0.1. Vou pressionar Enter. O IP do meu DNS Server é o mesmo, 192.168.0.1. Caso você tenha diferente aí, você tem que verificar a configuração da sua rede, pressionar Enter. Não vou utilizar um segundo servidor de DNS, só vou pressionar Enter. Ele pede a configuração agora de um servidor NTP, que é um servidor de ajuste de hora. Eu vou utilizar aqui como padrão o IP do servidor do ntp.br. O endereço é o a.ntp.br. Vou pressionar Enter.
Como eu não utilizo proxy, nenhum outro sistema para acesso à internet, eu vou manter a opção padrão, que é a primeira, conexão direta, enter novamente. Pronto, ele finalizou as configurações de IP, de senha, ele vai reiniciar novamente e vai parar na tela do login. Se tiver tudo ok, ele já vai mostrar o endereço IP que nós configuramos. Para validar a configuração, eu vou fazer um teste de ping assim que a gente logar no sistema, para validar se a rede está realmente funcionando, acesso à internet, acesso à rede local. Vamos aguardar. Pronto, aqui está a tela de login principal. Podemos observar aqui na parte de cima que ele mostrou o IP que nós configuramos, mas não quer dizer que realmente está funcionando. Nós vamos validar agora. Ele apareceu um log ali, vou dar Enter só para sair dessa tela do log. Vou acessar com o usuário root, senha, iv. Para a gente confirmar que a rede está respondendo tudo normal, eu vou tentar pingar o meu roteador, o meu gateway, usando o comando ping 192.168.0.1. Aqui a gente verifica que ele não respondeu, significa que não está funcionando a rede. Se eu tentasse pingar o DNS do Google, por exemplo, também não ia responder. Ping 8.8.8.8. Conforme esperado, não está funcionando. Vou ter que verificar o que ficou de errado na configuração. Possivelmente, o erro na configuração é o seguinte: eu selecionei lá na placa de rede da máquina virtual que a configuração não seria bridge, ou seja, não seria um IP da minha rede, seria através de NAT, porque eu estava esperando pegar um DHCP e tudo mais. Como agora eu defini um IP da minha rede, provavelmente ele está conflitante, não está aceitando essa configuração. Então vou ter que fazer o seguinte: vou ter que fechar a máquina virtual, vou voltar na configuração da placa de rede e mudar novamente para bridge, para a gente verificar se vai normalizar. Então vou sair aqui da máquina virtual, vou clicar aqui para desligar a máquina. Vou acessar as configurações aqui da máquina virtual, vou em placa de rede, Network Adapter, vou mudar aqui para bridge, que ele vai aceitar a configuração através de um IP válido da minha rede. Ok, vou iniciar novamente, e assim que ele parar na tela de login, vou fazer o login com usuário e senha e realizar novamente o teste de ping. Pronto, dei um clique aqui na tela, usuário root, senha iv. Vamos testar agora o ping. Ping 192.168.0.1. Vou pressionar Enter. E agora sim, já podemos observar que o tempo de resposta aqui no final da linha, 1.25 milissegundos, ou seja, está respondendo da minha rede. Vou clicar, pressionar Ctrl C para parar o teste. E vou tentar pingar um IP de DNS do Google na internet. Ping 8.8.8.8, Enter. Maravilha, funcionando normalmente. Significa que agora a minha rede está funcionando. Vou pressionar Ctrl C. Vou clicar em Exit para sair da configuração. Após concluir todo o processo de instalação e configuração de rede do IVE, já é possível realizar o login através da interface web para a criação dos laboratórios. Para acessar, basta abrir o navegador e digitar o IP que foi configurado na tela do console de instalação. Para o nosso exemplo aqui, o IP que foi configurado foi 192.168.0.10. É só pressionar o Enter. Ele vai pedir o usuário e senha. Caso não tenha sido alterado, o usuário padrão é admin, senha iv. Vamos manter a opção de Native Console habilitada e clicar no botão para acessar. Só uma informação importante: caso você clique no botão para acessar e ele só fique nessa tela, não apareça qualquer mensagem, possivelmente você digitou usuário ou senha incorreto. Ele não aparece às vezes a mensagem aqui e fica apenas nessa tela. Então verifique, redigite as informações e clique em acessar novamente. Aqui na tela principal nós temos a barra de menus na parte superior da tela e também temos aqui uma pequena barra de comandos. Vamos verificar as opções já já. Primeiramente vamos começar aqui pelo menu principal. Ele retorna para a tela principal do IVE. O menu de gerência, você pode administrar os usuários,
este é o usuário atual criado, mas também é possível adicionar novos usuários. Basta preencher aqui as informações. Caso quisesse alterar o usuário atual, é só marcar aqui a caixa Edit e alterar as opções. Temos também o menu de Sistema, onde podemos verificar todas as informações necessárias a respeito do sistema, processamento, memória, swap, disco, a quantidade de nodes que já foram criados, dockers. Temos também a opção System Logs, onde a gente pode verificar o log de cada ação aqui do sistema. Podemos filtrar também aqui através das caixas. E a opção Stop All Nodes, caso você precise aí parar todos os recursos do seu laboratório. Temos também o menu Information. Aqui você tem várias outras informações a respeito sobre o programa, fórum, canal do YouTube e muito mais. Voltando aqui para o menu principal, nós temos aqui este primeiro botão que é adicionar uma pasta. A função aqui é apenas criar mesmo uma pasta comum para organizar os seus laboratórios. Vamos supor que eu quisesse criar aqui Lab Test. Vou adicionar. Não é obrigatório criar pastas para você criar um laboratório, mas isso ajuda bastante a organização. Para acessar é só você dar um clique nela. Pronto, já está dentro da pasta. É possível verificar aqui o caminho root dentro da pasta Lab Test. Aí sim, se você preferir, você pode criar e trabalhar os seus recursos aqui. De que forma? O primeiro botão, adicionar um novo lab. Por exemplo, eu vou criar aqui um laboratório demo. Lab_demo. Você pode configurar aqui, informar o número de versão, o autor do laboratório, descrição, tarefas, várias opções. É só clicar em Save. Aqui do lado esquerdo você tem todos os botões disponíveis dentro deste laboratório para que você possa criar e gerenciar o seu ambiente. Para eu adicionar um objeto, é só clicar no primeiro comando aqui, adicionar objeto, e eu posso escolher qual tipo, uma rede, uma imagem, uma parte customizada aqui, texto ou node, que seria um objeto, por exemplo, um switch. Vou criar aqui node e posso pesquisar dentre todos os modelos disponíveis. Por exemplo, vou procurar aqui MikroTik. Ele mostra para mim aqui o nome MikroTik, porém, ele está na cor cinza, porque eu ainda não fiz a instalação dessas imagens. Então, ainda não tenho disponível aqui os roteadores, nem o Cisco, por exemplo. Ele vai me dar uma vasta lista aqui. Eu posso escolher qual equipamento eu quero. Por exemplo, Catalyst 9000. Vou clicar. Ele não deixa eu selecionar este objeto, porque ainda não está instalado. Então, a gente precisa ainda fazer essa instalação e eu vou mostrar daqui a pouco. Então, vamos voltar aqui. É possível a gente personalizar as configurações de inicialização, configuração de objetos aqui. E para sair deste laboratório, você pode clicar em Close Lab ou Logout. Qual a diferença? O Close vai fechar apenas este laboratório e vai permanecer na tela principal do IVE. Vou clicar aqui para a gente ver. Pronto, ele retornou para a área principal e mostrando o nosso laboratório aqui. Se eu clicasse na opção Logout, para eu acessar novamente este laboratório, eu vou marcar, clicar em Open. E se eu quiser sair do IVE, eu vou lá embaixo no menu Logout. Pronto, ele vai fechar e vai voltar para a tela de login novamente. Então, pessoal, assim a gente finaliza mais um vídeo onde realizamos a instalação e configuração do emulador IVE-NG, utilizando o VMware Workstation Pro. Se você achou esse conteúdo útil, se gostou, já deixa o seu like, compartilha com seus contatos para ajudar o canal. E se você ainda não se inscreveu, já dê um clique aí rapidinho em inscrever-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder os novos conteúdos. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima.